Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Live da saudade. Quanto tempo, né, que eu não dava as caras por aqui, não fazia uma live. E eu estava com saudade, eu admito. De onde é o vestido, né, ô linda? Todo mundo quer saber. Bom dia, Nani. Gente, é filtro? Se eu tirar o filtro, vocês vão dizer, coloca o filtro rápido, coloca o filtro rápido. Tô aqui falando com vocês e tendo contrações. Deixa eu só publicar aqui o título da live, que eu sei que não vai ser só sobre isso, né? Faz tanto tempo que a gente não conversa, mas eu pensei em falar rapidinho, uma live rápida, vai ficar salva, porque também é um horário, né? Para quem é dona de casa, para quem tá fazendo almoço. Graças a Deus eu tô com uma moça me ajudando aqui agora. Espero que dê certo. E eu sei que é um horário ruim, mas eu vou aproveitar a soneca da Olivia, que tá fazendo uma sonequinha, e a Bel tá com a Laura. E os meninos foram pra escola. Daqui a pouquinho tá todo mundo chegando. E pra gente conversar rapidinho, depois essa live vai ficar salva. Ontem eu respondi uma pergunta que me fizeram na caixinha em relação a... Não vou lembrar da pergunta, mas... não, era sobre viagem, o que eu achava do casal viajar juntos, né? Do casal viajar sem os filhos, né? Eu falei, é maravilhoso, porque é o casamento, é a relação do casal quem sustenta, quem dá todo o aparato emocional que os filhos precisam, né? E daí várias pessoas me escreveram em relação a isso, e depois também o título dessa live, Casamento às Cegas, é porque eu tô assistindo aquela série, aquele seriado, né? Por ventura, sabe, fim de semana o Arno não tá viajando. Então eu tô o fim de semana todo sozinha. E geralmente quando a gente tá junto, a gente vai ver uma série lá, né? Então, muito provavelmente ele não se interessaria nem um pouco por essa série. Mas eu tava lá dando uma stalkeada nas séries, e aí apareceu essa, Casamento às Cegas. Eu falei, eu vou dar uma olhadinha no Brasil, né? Agora, a próxima vez que eu for assistir, eu acho que não tem uma versão só brasileira. Deve ter uma versão americana, alguma coisa, e eu quero ver pra comparar. Bom, mas daí eu tava lá assistindo, meu Deus do céu, uma porcaria, assim, né? Uma porcaria mesmo. Sugiro que vocês assistam só como análise, não para vocês retirarem, e também para vocês retirarem algumas coisas assim, para vocês não agirem do modo como vocês estão vendo naquela série, né? Então eu não tô aqui indicando essa série, eu tô falando aqui somente como uma psicóloga. Dessa vez eu vou atacar como uma psicóloga de boteco, como às vezes falam, né? Mas pra dizer que, bom, primeiro que o seriado já começa todo errado, então assim, de verdade, isso aqui não é uma sugestão, não é uma série que vai acrescentar alguma coisa na tua vida, tá bom? Muito provavelmente, se eu fosse imatura, se eu não tivesse a concepção que eu tenho sobre família, sobre casamento, sobre Deus, sobre mundo, ia ser um desastre pra mim, não iria servir, iria só piorar ainda mais os meus pensamentos e a minha concepção, e iria enfraquecer a minha moral, muito provavelmente, né? Então aqui não é uma indicação para que vocês venham assistir, a não ser que vocês tenham a capacidade de olhar para aquilo e não imitar, tá bom? Porque não é uma série digna de ser imitada. Ao contrário, né? Tem que fazer justamente o movimento contrário. Mas o que me chamou muito a atenção, e que eu vejo aqui na caixinha também, é que se vocês não conhecem a série, vocês querem que eu fale? Vocês querem que eu explique um pouquinho? Chama-se Casamento às Cegas, é o título da live. Bom, já começa tudo errado, né? Começa que, é claro que ele é um reality show, eles vão lá, se encontram dentro de... Eles começam a conversar em cabines, né? Homens de um lado, mulheres do outro, eles não estão se vendo,
eles só estão conversando, né? Ouvem a voz e vão lá trocando coisas e cada um recebe um caderninho, uma caneta e vão anotando lá as afinidades em comum, as coisas que, né? E aí todas as mulheres do programa, todos os homens do programa vão fazendo essa relação, vão tendo essa experiência de trocando de cabine. Entenda, ninguém ali está se vendo até então, né? E aí depois, quando se reúne todo mundo, eles vão debatendo sobre as pessoas que eles conversaram e vendo as afinidades e já dizendo se gostaram mais de uma, mais de outra e assim por diante, né? E aí vão selecionando, então chega um momento, uma etapa lá do programa que eles selecionam, eu quero conhecer a fulana, eu quero conhecer o ciclano. Às vezes dá a coincidência de que ambos se escolheram. E aí então eles acabam se conhecendo e aí que começa a putaria, né? Porque aí já é tudo errado. Então assim, é muito difícil que uma relação dessa dê certo. Mas aí o que fica para mim, ali já começou a ficar assim, muito, o começo você diz, não, até assim, é engraçado você ver que duas pessoas estão conversando sem se ver, porque é o que acontece hoje, né? A gente tem aqui as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Tinder, o não sei o que lá, né? Conheço já várias situações que as pessoas ficaram anos e anos conversando sem se ver, né? Anos e anos conversando sem uma aproximação. Então até aí você diz, não, é aceitável, né? Eu mesmo passei pela experiência de comecei a conversar com o Arno pelo Facebook, né? Eu conheci no Facebook, trocamos 2 mensagens ali, conversamos 2 dias, não 2 mensagens, conversamos durante uns 2 dias, assim, uma conversa longa de chat, assim, né? E depois marcamos uma conversa via Skype pra gente poder se ver, né? Isso eu já contei em outras vezes, enfim. E aí, até aí você diz, é aceitável. Aí então eles vão lá e se conhecem, né? Aí nesse se conhecer, já acontece, né? Já aquela coisa como se eles se conhecessem há anos. É impressionante, né? Então você vê que ali já começa a destoar totalmente de uma relação saudável, né? E aí eles se conhecem ali e tal, e sempre assim, sempre com uma abertura, sempre com uma lacuna de a qualquer momento eu posso desistir. A qualquer momento eu posso não querer mais, né? Então é aquela grande movimento do descartável. Enquanto tá me fazendo bem, enquanto eu tô me sentindo gostosa, enquanto tá me dando prazer, ai, que delícia, eu vou continuar com essa pessoa. E agora aí você vai vendo se você não começa a ser assim no casamento. Enquanto tá tudo bem, enquanto meu marido não começa a se revelar. Oi, mãe! Minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe, que saudade da senhora. Depois a senhora me conta o que a senhora achou dessa live. Então, enquanto tá tudo bem, enquanto a coisa tá gostosa, né? Enquanto assim, eu tô sentindo um quentinho no coração, enquanto eu passo o fim de semana num resort com meu namorado, tá tudo bem. Na segunda-feira cada um lava suas roupas, eu lavo as minhas, ele lava as dele, eu não preciso fazer nada, não tenho responsabilidade, tá tudo gostoso, né? E aí, lá pelas tantas, eles então, depois desse conhecimento, de se conhecerem nesse encontro, eles aí são levados para um resort. Todos os casais que deram certo ali, né, são levados para uma lua de mel, né? Aí lá eles fazem tudo o que um casal casado faria, mas acontece ali, na lua de mel. Faz algumas horas que eles se conheceram e eles já estão lá fazendo tudo que não deve. E aí começa a aparecer algumas coisas, assim, você já começa a ver uns tipos de comportamento, obviamente, né? Porque não tem como você... E eu acho que a intenção também dos participantes é se revelar, né? Mas aí eles começam a acontecer. Daí tem uma personagem lá,
uma personagem não, tem uma mulher lá que é feminista zona, assim, e ela declarada, ativista, feminista, tudo que é ista, tudo que é ideologia, é com ela. Ela é a do balacobaco. Tem uma situação lá que eles estão jantando, tomando um vinho, e aí, obviamente, o garçom serve quem primeiro? O homem. Pronto. Já dá uma confusão gigante. A mulher já se vê assim que ela perde a delicadeza, que até então ela estava até se segurando um pouco. Você vê que ela já fala, ei, por que você está servindo ele primeiro? Você vê que o feminismo emburrece. O feminismo acabou com a imaginação das mulheres. O feminismo destruiu com qualquer capacidade de raciocínio. Horas, isso é tão óbvio. Você pensa que se o vinho for ruim, se tiver veneno no vinho, qualquer outra coisa em relação a algo ruim, o homem experimenta primeiro. Isso é uma tradição, isso é um movimento natural. O homem primeiro. Num fronte de batalha, vamos mais fortes na frente, é óbvio. Ué, não tem que ser assim? E a gente, de todo modo, a gente é mais frágil mesmo. E qual é o problema? Fragilidade não significa fraqueza. Fragilidade é no sentido de eu necessito de uma proteção maior. Mas, no entanto, não significa... E essa fragilidade, ela está sempre, sempre, sempre associada com o intelecto. E não é verdade. Eu sou frágil fisicamente. É óbvio, a minha força em relação à força de um homem não se compara. Contudo, eu sou capaz de suportar dores que os homens não são. Mas a gente não está disputando. A gente não está fazendo isso. Então, você vê que como os comportamentos... E aí a minha análise maior é... Todas as mulheres... Veja, eu não estou aqui defendendo os homens. Não é isso. Né? Não estou fazendo isso. Muito pelo contrário. Mas o que é tão contrastante o comportamento das mulheres e o comportamento dos homens, especificamente nessa série, que eu falei, gente, o que é isso? E só que isso assim eu ainda quero estudar melhor essa antropologia feminina e masculina, não para ficar levantando bandeira, vocês bem sabem, né? Quem aqui me acompanha sabe que eu odeio essas coisas de ideologia, feminismo. Desculpa se você está aqui por isso, olha, sinto muito, você aqui não vai encontrar nada. Você pode ficar para eu tentar te mostrar que existe um outro lado, mas não tem nada a ver com isso, entendeu? Assim, ó, eu amo não ter responsabilidade em relação a determinadas coisas da vida. E isso quem me proporciona é um homem, é o meu marido. Então, assim, sabe? Graças a Deus que ele tem que fazer certas coisas que eu não preciso falar. Ai, meu Deus, graças a Deus. Então, aí o cara fica totalmente desconcertado, assim. Só que o cara é um pamonha também, né? Porque se ali tivesse um homem de vigor, vê que os homens também foram carregados, também estão enfraquecidos psicologicamente, moralmente, não sabem que rumo tomar, não sabem de que modo agir diante de uma mulher que está tendo um comportamento contrário. Ele não tem condições de ajudá-la, nem ajudá-la ele tem condições, porque era dele falar, ei, querida, olha, eu vou te explicar por quê. Não, ele fica consternado, brota nele uma irritação, mas ele não sabe se colocar no papel de homem. Então você vê que ali é um jogo de, primeiro, imagens, porque eles são todos narcisistas, assim. Eles estão todos agachados, eles estão todos prostrados diante da poça da sua própria imagem. Todos eles. Ninguém ali está buscando de fato. É claro que eu não estou esperando isso de um programa, mas eu estou dizendo que se tem esse tipo de gente, e tem um monte aos montes, e tem aqui, tem no Instagram, e tem no Facebook, tem nas caixinhas, é porque só isso parece que importa. Elas estão voltadas para a sua própria realização, para a sua própria imagem. Só que quando a gente
quer construir uma família, a gente tem que sair de si. Esse tipo de comportamento não funciona para a construção de uma família. Então, para a construção de um casamento. E nem para a construção da sua própria felicidade, uma vez que você se propõe a dividir a sua vida com alguém. Então, essas concepções, elas vão sendo plantadas na nossa cabeça e elas vão impedindo da gente agir com inteligência, da gente agir de acordo com a realidade que está acontecendo e não só repetir comportamentos. Então você vê um comportamento padrão nas mulheres. Elas são umas chatas, umas chatas. Eu olhei e falei, gente do céu, que insuportável. Tem uma cena lá que eles estão preparando o café da manhã. Aí o homem, todo querido, esse é até um dos caras que você vê ali que tem alguma coisa nele, de verdadeira. Ele fala, você quer ajuda? Ela fala, eu quero. Você pode, esse casal até, se for bem trabalhados, vê, eu não tô aqui na pretensão de me colocar, nossa, eu sou, não. Eu tô dizendo de novo como um cunho formativo. Você olha lá, porque são jovens também, de fato, eu em relação a eles sou mais velha, então posso até dizer alguma coisa. Você vê que tem algum tipo de presença de pessoa ali querendo alguma coisa. Mas o problema é que se deixam levar pela correnteza do mundo. Assim, todo mundo faz, então eu vou fazer. E nem sequer medita sobre isso. E mais, você pode até fazer, mas ao fazer aquilo, logo em seguida você tem que perceber e tem que saborear a consequência daquilo. Então, se o modo como você está agindo não está trazendo coisas boas, é porque a tua ação não é boa. O próprio Cristo disse, conhecereis a árvore pelos frutos. Então, se a árvore não está dando bons frutos, o que a gente faz? A gente vai fazendo podas, a gente vai cortando, a gente arranca ela de um lugar e planta no outro. E aí eles estão lá preparando café da manhã e ele fala, tu quer ajuda? Ela fala, sim, pode me ajudar, você pode picar a banana? Claro, ele fala. Ela fala, mas eu não quero que você pique a banana em rodelas, quero que você pique quadradinho. Ai, cara, que chata, velho. Pelo amor de Deus, deixa de ser xarope. Porque isso, entende que essas coisas vão minando um relacionamento. E ainda que você goste da banana de um jeito, ele está se oferecendo para te ajudar. Ainda que você goste que toda a tua louça seja lavada com água quente, mas o teu marido lava com fria, deixa lavar com fria. Ainda que você goste que o teu marido coloque os sapatos no mesmo lugar, do mesmo jeito, mas se ele colocou perto, tá bom. Para de encher o saco, para de ser chata. A nossa chatice feminina vai minando a capacidade do homem ser homem. Porque eu não estou dizendo que nós somos culpadas, mas eu estou dizendo que uma vez que nós estamos diante de um homem bom, porém que está um pouco torto no modo de agir, no modo de pensar, a gente pode de algum modo auxiliá-los. E esse auxílio não precisa vir carregado de chatice. Tá, então como é que eu tenho que agir? Vai deixando a coisa se revelar mais para você. Eu já falei isso 1000 vezes. Vai deixando a coisa acontecer. Vai deixando a coisa crescer um pouco mais. Vou usar um monte de metáforas e analogias bíblicas hoje. Não gosto muito de fazer isso, mas deixa o joio crescer. Entende? Calma. Não queira já cortar uma coisa. Você já viu o joio? Já viu o trigo? É muito semelhante. É muito semelhante. Enquanto eles são brotinhos pequenos, talos pequenos, você quase não consegue identificar. Você tem que deixar crescer mais. Você precisa fazer esse movimento. Ai, mas eu não me aguento. Tenta se aguentar, caramba! Pelo amor de Deus, que tipo de pessoa é você? Não tô falando aqui com mulheres, com adolescentes, com pessoas de 15, 17, 19 anos. Tô falando com mulheres. E a gente pode aguentar um pouco mais. De novo, volta lá para o primeiro pensamento que você teve ao querer formar uma família. Por que você pensou isso? O que você está querendo com isso?
Entenda, formar uma família é abrir mão. Você está dividindo a sua vida agora com outra pessoa. E isso requer esforço. E não é na primeira, e não é na segunda, e não é em nenhuma das situações que acontecem. Veja, aqui eu não estou falando de situações extremas. Essas coisas eu não quero tocar nesse assunto. Mas eu estou dizendo que, o meu marido está muito grosso. O meu marido... E como é que você está diante disso? Pensa um pouquinho em você agora. Como é que estão sendo as tuas ações? Eu nunca esqueço, a minha avó casou com o meu avô. E o meu avô era alcoólatra, né? Meu avô bebeu 49 anos. A minha mãe, se a minha mãe tá aqui, a mãe, coitadinha, não consegue mexer no Instagram, né, mãe? Mas se a senhora estiver me ouvindo, a senhora vai confirmar, né? Mãe, vou tentar não revelar nenhum podre, tá? Brincadeira, eu não tenho medo algum de falar de... Todo mundo sabe, né? A gente não nasce numa família perfeita, né? Nós temos um modelo de família perfeito, mas infelizmente a gente nasceu numa família imperfeita. Então a minha mãe nasceu numa família de 7 irmãos, né? Acho que teve 8 que a minha avó perdeu. E a minha avó casou super nova com o meu avô. Meu avô começou a beber. Eles casaram, eu acho que minha avó tinha 18 anos. E meu avô 19, alguma coisa assim. Aquelas histórias de antigamente que é tão comum que a gente nem fica assim mais tão admirado. Porque antigamente era assim, o natural era esse, né? O que mais me chama atenção é o fato de que, ainda que minha avó casou com homem bêbado, né? Casou com homem que bebia e tudo mais, ainda teve filhos, né? Assim, era uma coisa tipo, uau! Pra mim é sempre impactante pensar nisso, né? E aí, lá pelas tantos e tantos anos, a minha avó mantendo aquela situação, e depois os outros filhos começaram a beber também, os irmãos da minha mãe. E um dia eu lembro que a minha tia mais nova, mãe da Laura, que mora aqui com a gente, falou, olha, por que a senhora não se separa? Ela falou, não foi isso que eu prometi diante de Deus. E ela até poderia, eu acho, sei lá, né? Não poderia, né? Porque minha avó não era eu, graças a Deus. Mas, assim, nunca passou pela cabeça da minha avó uma situação dessa, de separação, né? Por mais grave e extremo que fosse o problema. E hoje a gente vê assim, ele tá muito grosso, ele tá muito estourado, ele tá muito aqui, ele tá muito ali, ele não sei o quê. Qualquer coisa é motivo para abandonar. Tipicamente o seriado do casamento às cegas. A impressão que eu tenho, às vezes, diante de alguns relatos que eu recebo, diante de alguns casais que eu vejo, é que o casamento aconteceu às cegas mesmo. Para onde que você estava olhando? Só que, sinto muito, agora você precisa arcar com as consequências. Isso é o princípio do amadurecimento. Isso é o princípio de uma vida que quer ascender. Esse é o princípio. Então, isso deveria falar lá no curso de noivos. Ninguém fala sobre indissolubilidade no casamento. O casamento é algo indissolúvel. Salvo engano daqueles casos que a igreja reconhece como nulo. Que eu também não quero entrar nessa questão. Então, assim, estão lá, né? Qualquer coisa que acontece no primeiro movimento que gera algum tipo de desconforto, pronto, já não quero mais. Mas entende que você vê ali, são homens e mulheres todos maduros já, todos, eu acho que acima de 25, com certeza. 25, 28, 29, 30, 32, 34. Então são pessoas que já foram casadas e que você vê, a pessoa não fala, mas você vê que qual foi o estopim que levou ao término do casamento, você vê no comportamento da mulher e do homem que está ali na frente. Ou seja, não é mudando de pessoa que o problema vai resolver. Não é isso que vai resolver a situação. Por quê? Porque o problema está no coração do homem, está na alma, está encarnada dentro da pessoa. E ela pode trocar 1000 vezes de pessoa, que vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, você percebe que
tá na hora da gente acordar e mudar essa repetição de comportamentos que não estão gerando fruto na nossa família, na nossa vida pessoal. Não tá dando certo. Por esse caminho que eu tô trilhando, o meu casamento não tá crescendo. Uma coisa que eu vejo com muita frequência, se você analisar um pouquinho o modo, a maioria das mulheres, elas têm inveja dos homens. Muitas. Inveja porque o homem sai para trabalhar, inveja porque o homem está ascendendo no trabalho e ela quer aparecer. Inveja porque o homem ganha mais do que ela, e depois daí também, junto com a inveja, vem um tipo de soberba. Eu não quero ser humilhado, ter que precisar pedir dinheiro para ele. Ou ele tem que dizer quanto que eu devo gastar ou não. Eu não quero passar por isso. Ou por que ele tem essa vida boa e eu tenho que ficar aqui com as crianças que ficam gritando e zoando o dia inteiro no meu ouvido e ninguém me vê. Ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Eu quero ser vista. Porque antes, quando eu trabalhava fora, eu era vista, pelo menos pelas pessoas que trabalhavam comigo e pelo meu patrão. E agora quem é que tá me vendo? E aí você, sem perceber, vai entrando num discurso e vai tendo tipos de comportamento que vão atrapalhando cada vez mais essa relação que você tem com essa pessoa. E você às vezes nem se dá conta. E aí o que começa a acontecer? Aí você começa a imaginar um mundo de fantasia. Você começa a imaginar uma série de situações que seriam possíveis, talvez, mas aí você tem que estar com uma outra pessoa e você também tem que ser diferente, então. Percebe? Bom, então esse jeito, esse modo como eu estou pensando, como eu estou agindo, o que está acontecendo no meu casamento? A gente está mais distante, a gente já não namora mais, a gente já se fechou totalmente para a vida, a gente já está pensando, já está dialogando com uma possível separação, eu já estou conversando com um amigo, eu estou me confidenciando aqui com a minha amiga, entende? Aí os pequenos capetinhas vão entrando ali e vão fazendo a festa. Como é que eu retomo isso? Meu casamento tá por um fio, tá tudo abalado, tá? Bom, primeira coisa, tira a venda que tá cegando você. E aí você vê lá, nessa série, que é só uma questão de mudar a forma de abordagem, mudar a forma do comportamento, é só mudar. Só que as pessoas estão tão enraizadas e apegadas àquilo, porque aquilo de algum modo as alimenta emocionalmente. Então eu ter uma causa, eu ser uma feminista, isso me dá, um lugar no mundo. Eu não me satisfaço em ficar lá no meu cantinho, numa boa, em silêncio. Não vai ser sempre assim, mas vai ter um momento da vida que talvez você precise se retirar um pouco. Ninguém vê de fato o que uma mãe faz, o que uma esposa faz numa casa. A gente não... É tanta coisa e sempre do mesmo jeito, parece. A gente... Às vezes ninguém percebe que eu tô limpando o tapete todo dia. Ninguém percebe que eu tô tirando o lixo do banheiro todo dia. Mas eu posso oferecer isso e falar, não, olha, é repetitivo, é um pouco cansativo, mas eu também erro todos os dias na mesma coisa. E essas sementes de ordem que eu vou espalhando pela casa, esse varrer o tapete todo dia, esse tirar o lixo todo dia, vai encorpando essa convivência, vai tornando a coisa mais agradável. E é isso que eu quero fazer na minha família. Eu quero ser lembrada, ainda que seja só com um punhado de gente, como alguém que fez o bem. E fazer o bem é fazer o bem para aqueles que estão ao teu redor, mesmo que isso seja para 5, 6, 7 pessoas. Pô, se você conseguiu fazer o bem para 5, 6 ou 7 pessoas de modo verdadeiro, meu Deus, se uma ovelha é importante, se uma alma só é importante, quiçá 6 ou 7.
Se você não consegue fazer, se você, você quer fazer bem para um mundo, eu quero fazer o bem para o mundo, mas você não consegue fazer o bem para 6 ou 7 pessoas, de nada adianta você querer fazer bem para o mundo inteiro. Nem vai conseguir, sinto muito. Então você vai percebendo um padrão, as mulheres são todas umas chatas e os homens são todos uns bunda moles. Não tem nenhum que tenha um pulso que seja forte, firme e homem ao mesmo tempo. São tudo uns bunda lelê, sabe? E as mulheres, todas umas, ficam brigando, ficam implicando. Gente, é um inferno isso. É um inferno. Então, assim, se o modo como a gente está se comportando, se a gente está plantando sementes do inferno dentro da nossa casa, é óbvio que as pessoas não vão querer permanecer na nossa casa. É óbvio que vai ser chato conviver. É óbvio que o clima vai ficar pesado e fica. Vocês não sentem isso? Às vezes em um determinado lugar, determinada casa, estão com determinadas pessoas. Veja, não estou dizendo aqui, não estou... Mas você sente que tem uma coisa ruim, você sente o clima pesado. Então a gente tem que mudar esse modo de agir. Por que essa insistência em querer submeter o marido ao seu serviço? Eu já falei isso. Mulheres que precisam afirmar demais, querer submeter demais as pessoas ao seu poderio, ao seu empoderamento, né? Ai, que palavra! É porque são muito inseguras. Eu não preciso de testemunha o tempo todo aqui, não preciso de gente o tempo todo vendo o que eu tô fazendo. Pra que isso? Eu sei quem tá vendo. E vê o tempo inteiro. E vê até quando eu não sei que ele está vendo. E ainda que eu não seja recompensada, um dia vai vir alguma coisa. Mesmo que eu não faça esperando isso. Então, querer submeter as pessoas ao que você faz, vamos limpar a casa porque você não me ajuda, porque você fica aqui. Pô, que gostoso. Eu sei, tem momentos que a gente cansa de verdade. Tem momentos que... Mas aí também entra a relação que eu tenho com essa pessoa ao passo de ser sincera e conversar com ela. Olha, vem cá, meu querido. Eu tô bem cansado. Você pode me ajudar um pouquinho mais? Teve um fim de semana passado que eu não dormi absolutamente nada, porque tinha alguma das crianças que estavam doentes, ou a Olivia chorou, eu não lembro, eu sei que eu fiquei acordada a noite inteira. Nossa, eu tava de sábado para domingo. E aí eu simplesmente, no domingo, falei pra ele, baby, hoje eu tô imprestável, eu não tô conseguindo fazer absolutamente nada. Se tu puder me ajudar mais do que tu já me ajuda, eu vou te agradecer. Pelo menos hoje. Ele falou, não, claro, pode deixar. Descansa aí um pouquinho. Eu ainda preparei, eu levantei super cedo, porque as crianças acordam cedo, só levantei mesmo, porque não tinha dormido nada. E aí eu fiz o café, e depois do café ele desceu com as crianças e eu pude descansar um pouquinho. Pronto. E sem peso na consciência, sem nada, assim. E sem também aquela tônica de... Ai, porque você não me ajuda, porque você... Não, olha, eu tô mega cansada. Se tu puder me quebrar esse galho hoje, olha... Ah, mas ele não percebe que você tá cansado, você tem que falar? Tem que falar. Mas daí eu tenho que falar, não tem problema. Ali daí entra a soberba nessa hora. Ai, eu não vou pedir, ele que tem que perceber. Mas o homem às vezes não percebe, a gente tem que falar, e daí? Vai ser pro teu benefício. Né? Então, mudar o comportamento, deixar de viver assim, como que sempre tateando as coisas, palpeando, apalpando. Você não tá conseguindo enxergar, você não tá conseguindo perceber com quem você casou, quem é essa pessoa. Tira essa venda. Para de repetir as mesmas coisas. Para de dizer que você vai ensinar o outro. Vou ensinar como é que tem que fazer. Para de querer estar sempre à frente de tudo. Por que ao invés disso, não dobra o teu joelho e fala, agora eu estou à frente de tudo? Perceba os frutos. Que frutos você está colhendo?
voltando à minha avó, apesar de ter um marido bêbado, a minha avó deu muitos frutos. Porque o vício estava nele. É claro que ele, assim, foi uma família que ela teve que levar nas costas. Porque imagina, nunca tinham dinheiro, era uma pobreza, gente, paupérrimos, de morar em estábulo. A minha mãe não vai conseguir escrever aqui no Instagram, porque ela não sabe escrever, mas se ela pudesse escrever, mãe, pode confirmar, para não dizer que eu estou exagerando, foram morar no estábulo, tiraram os animais, as vacas, as coisas que tinham lá e foram morar lá, porque não tinham onde morar, porque meu avô tinha bebido tudo, tinha bebido as paredes. Fora que, eu nunca esqueço, minha mãe começou a trabalhar muito cedo, com 17, eu acho, 15, 17, comprou um rádio, meu avô foi lá, quebrou o rádio, comprou uma televisão, foi lá, vendeu a televisão para tomar cachaça. E mesmo assim a minha avó dava frutos. Foi uma excelente professora. Era professora, graças a Deus, que ela né, deu aula há 40 anos. Foi uma excelente catequista. Era uma mulher que você chegava lá, ela estava lá, ela rezando. E deu frutos. Entende? Então, por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando, se você se coloca como alguém que vai enfrentar, você vai dar frutos. Agora, você pode estar vivendo uma situação que não necessite de um enfrentamento tão grande e você pode não estar dando fruto. Por quê? Porque você não está prestando atenção nas coisas que deveria prestar. Foi essa avó da história que o cachorro trouxe o sabão para ela. Né? Ela, pobres, não tinha um pedaço de sabão para lavar roupa. E ela foi lá suplicar a Deus que intervisse. São José, valei-me, São José, e providenciar um pedaço de sabão para lavar roupa. E de repente vem um cachorro lá no morro, lá em cima. Vem um cachorro correndo, de repente larga um pedaço de sabão nos pés dela. Essa era a minha avó que vivia com um homem bêbado, que batia, que falava que todos, dos filhos cada um tinha um pai, que ameaçava, que... Olha, vô, não quero denegrir a sua imagem. Não sei onde o senhor está, mas não vou esquecer disso aí, vô. E olha aí, ó, a Grace falando exatamente aonde ela morou. Todos lembram dela com muito carinho, uma mulher de fortaleza, uma mulher que não perdia o sorriso no rosto, de uma docilidade incrível. Quando eu penso na minha avó, eu penso assim, para sustentar aquele sorriso que ela tinha, quanto choro foi preciso, quantas ave-marias foram destiladas com lágrimas. Outros frutos que minha avó dava, flores. A minha avó tinha uma mão para flor, gente do céu, você não imagina. A casa era cercada de flores. Então entenda, por mais difícil que seja a situação, se você está disposta a levar aquilo a cabo, não, minha avó já faleceu. Ela faleceu em 2015, ou 14, 15 eu acho. Eu tinha 20, se eu não me engano. E ainda eu pude viver, assim, os últimos momentos, né, com a minha avó. Ela morava pertinho da nossa casa. E eu lembro que um sábado de manhã, ou domingo de manhã, eu acordei bem cedinho e falei pra minha mãe, hoje eu vou passar o domingo com a avó. Eu fui lá, limpei a casa pra ela e ajudei ela a preparar o almoço, deixei toda a casa limpa, a gente conversou, a gente riu, foi como que uma despedida, sabe? Ela depois ficou assim, nossa, toda feliz, ficava falando, nossa, a Araceli veio aqui e não sei o que. Ela sempre foi muito carinhosa, né? Muito beijoqueira. Ah, ela tinha um cheirinho de creme Nivea, sabe? Eu lembro, uma pele macia. Mas para dizer que a gente pode dar frutos por mais seca que esteja a situação na qual a gente está inserido. E pode ser que por muito tempo ninguém veja isso. Mas a gente vai percebendo, a coisa vai acontecendo. Ó, tem gente falando aqui, a dona Ede, minha avó chamava-se Maria Edith.
Terezinha Maria Festugato. Ai, que legal! Olha aí o pessoal ouvindo. Então, assim, é possível. Se você tá às cegas, tateando, apalpando o mundo, desse modo, tira essa faixa que te cega. E enfrente essa situação. Abra os olhos, mude o teu comportamento. Se os teus gritos não estão trazendo frutos, para de gritar. Se a tua implicância não está gerando mais amor, mais intimidade entre você e teu marido, para de implicar. Ainda que por um tempo talvez você tenha que carregar um fardo um pouco mais pesado. Mas é por um bem maior. É pela continuação. Se a família é a célula da sociedade, vamos tornar essa célula saudável. Vamos deixar que essa célula se multiplique, que dê frutos. Arregaça as mangas e queira viver uma vida diferente da vida que você viu do decurso da tua família. Se você viu que a tua mãe agiu desse modo, não haja do mesmo jeito, porque você já viu que os frutos não foram bons. Se você percebe que o modo como a tua tia trata o teu tio é ruim, não queira fazer a mesma coisa. Quando eu vejo, eu já fiz. Então começa a perceber um pouco antes. Não é possível que você seja tão tardo assim de pensamento. Medita um pouco antes. Queira viver uma coisa diferente, fazer uma nova história. Não é porque todo mundo na tua família que foi um fracassado, você vai ser também. Você pode fazer diferente. Homens também. Parem de agir do mesmo modo com as mulheres. Parem de fazer isso. Parem de ser bunda mole. Parem de ficar só pensando, às vezes, com a cabeça de baixo. Parem de ser frouxos. Que isso? Pelo amor de Deus. E quem tá namorando aqui e tá com um homem desse, não se submeta a um homem assim. Eu preferia ficar sozinha ao ter que conviver com um homem bunda mole. Um homem que vivia na barra da saia da mãe, embaixo da camisa do pai. Eu não queria isso pra mim. Não quero aqui ficar falando do namoro que eu tive antes do Arno. Isso aqui, não entra nem em questão. Eu tenho tanta ranço. Isso é ranço mesmo. Que eu não gosto nem de ficar... um dia, fala como é que foi o teu namoro antes do Arno. Deus me livre, nem quero falar. Pelo amor de Deus. Eu era uma imatura, uma boba, e ele um idiota. Agora só que não dá pra falar, né? Senão eles recortam aqui, mandam lá e depois eu sou processada. Tem tudo isso ainda, né? Mas que ele é um idiota, ele é. Mas aí eu via que não era um homem que podia me ajudar a ser uma mulher. Ia viver sempre embaixo da camisa do pai, embaixo da barra da mãe. Eu não queria isso. Eu queria ser tratada com dignidade. Eu queria ser vista como uma mulher. Eu tinha qualidades, eu tenho qualidades. Mas sempre rebaixada, sempre me fazendo ficar dependente emocionalmente. Eu não quero isso pra mim. E isso me levava a ter comportamentos semelhantes, desculpa mãe, aos que a minha mãe às vezes tinha, que não eram bons. E eu não queria isso. Eu queria encontrar força e capacidade suficiente para ser uma mulher de verdade. E ainda estou no caminho. E não vou desistir, gente, não vou desistir. Então, muda, para de ser igual. Queira uma vida melhor. Não estou falando financeiramente. Estou falando moralmente, intelectualmente, emocionalmente. Para de agir sempre do mesmo modo, a responder sempre com os mesmos impulsos, a ter sempre o mesmo tipo de reação. Por quê? Porque não está gerando bons frutos. Mas essa sou eu. Então tá, então continua assim e vai vendo o que vai terminar a tua vida. Eu tinha uma amiga... Voltou. Tá acabando a minha bateria, tá na hora de acabar. Tinha uma amiga da faculdade que era exatamente assim. Olha, e não queira esse negócio, como ajudar o marido bunda mole. Seja você alguém. Gente, para de querer sempre ajudar, ensinar, fazer.
Seja você primeiro. Se fortaleça o suficiente para aguentar agora essa bunda molice dele. Que mania que vocês têm de querer ajudar uma pessoa que não está aberta às vezes para ajudar. E aí vocês vão tornar a coisa pior. Casou com um marido bunda mole? Beleza, aceita que dói menos. O primeiro movimento é aceitar que agora você já casou com um marido bunda mole. E às vezes, presta atenção, às vezes você está comparando o teu marido com homens que de fato são muito melhores que ele e que talvez ele não vai conseguir chegar nesse nível ainda. Então a tua expectativa em relação, a tua comparação em relação ao que você tem é muito grande. É a mesma coisa querer comparar, mais uma coisa que você processada, Preta Gil com a Gisele Bündchen. Vai me dizer que a Preta Gil é tão linda quanto a Gisele Bündchen. Vai me dizer que o sei lá quem é tão lindo quanto, nem sei se ele é lindo ainda, o Brad Pitt. Não é. Acorda pra vida, para de querer comparar. Casou com bunda mole? Ok. Se conforma com isso, no primeiro momento. Não queira, porque quando você fala assim, eu quero ajudar, aparece 3 movimentos aqui. Dá a impressão de que ele não é capaz de fazer isso, dá a impressão de que você é muito boa para fazer isso e dá a impressão de que você quer atrair todos os olhares para você. Tá bom? Daí fica com medo de ser forte e virar a mãe dele. Tá vendo? A força de verdade, a força verdadeira, ela não impede, ela não traz medo. Então quer dizer que alguma coisa tá deslocada aí. Você tá querendo enfiar a goela abaixo. E não é assim que a gente faz. A gente vai manso, devagarinho. Eu sou manso e humilde, Cristo falou, de coração. Mansidão e humildade. Casou com bunda mole? Tá com um homem que é bunda mole? Agora, desculpa te falar, agora vai arcar com as consequências. Seja mulher forte o suficiente para aguentar. Bom, tá bom. Ele é bunda mole, vou fazer o quê? Eu vou tratá-lo com amor, eu vou tratá-lo com mansidão, eu quero ver até onde que ele é bunda mole. Ele é bunda mole mesmo? Ou eu tô comparando ele com coisas muito elevadas? Ele, entende? Outra, ele quer ajuda. Que tipo de ajuda você pode dar? Você pode manter isso por muito tempo? Porque isso vai exigir de você uma capacidade intelectual, mental, emocional que talvez você não tenha. E geralmente, quando a gente se propõe a ajudar, a gente quer respostas imediatas. E essas respostas não acontecem imediatamente. Isso demora anos. É claro que o que vocês veem aqui é um recorte, é muito pouco. Mas tem coisas que eu sei que eu vou ter que lutar comigo anos e no Arno também. Mas eu não tô preocupada com ele nessa hora. Entende? Eu quero amá-lo, fazê-lo feliz, porque esse é o papel. Eu vou fracassar, não vai dar certo. E nesse meio, no meio do caminho eu vou vendo mais defeitos. Ou ele não vai correspondendo às ações, eu também não vou correspondendo. Mas isso é casamento, caramba. Que isso? Se você tá com uma concepção errada de casamento, eu sugiro que você vá lá, acesse o Padre Paulo Ricardo, comece a ver os vídeos sobre casamento, compre o Catecismo da Igreja Católica, veja a vida dos santos. Que santos? Vida dos santos que foram casadas. Deixem de ser preguiçosos. Procura no Google. Vocês querem sempre tudo mastigadinho. Procura lá. Quais foram os santos que foram casados? 253 santos foram casados. Entende? Então é isso, assim. É pegar pra si. Como ajudar o marido que tá depressivo? Meu amor, você tá bem? Tô depressivo. O que eu posso fazer pra te ajudar? Nada. Ótimo. Segue tua vida. Continua limpando a casa, fazendo almoço gostoso, usa uma lingerie gostosa, toma um banho cheiroso, vai pra cima dele, vamos namorar, vem cá. Pô, caramba, cara, tem que explicar tudo. Meu Deus do céu, faz um brigadeiro. O que ele gosta de comer? Ah, ele gosta de comer pudim de ovo. Vou aprender a fazer pudim de ovo, meu amor. Fiz um pudim de ovo e vai servir com uma lingerie. Vai servir bem cheirosa. Ai, mas eu tô muito gorda. Apaga a luz. Leva numa vela. Meu Deus! Ai,
Você tá só pensando em você. Você não tá querendo ajudar ele mesmo. Que isso? Vai acabar minha bateria. Entende? Como ajudar o marido a ser menos preguiçoso? Sei lá. Deixa ele com a preguiça dele. Uma hora ele vai perceber. A gente tá cheio de dívida. Faz mais uma ainda. Chega com o carnê e fala pra ele, comprei lá na Casas Bahia aqui uma máquina de lavar louça pra me ajudar. Agora, se mexa, meu amor. Mas eu tenho preguiça. Dane-se. Tem que pagar a máquina de lavar. Vocês me peçam ideias que eu dou ideias. Não é? Só pensa pra dizer depois, eu fui que ajudei o meu marido. Grandes bosta. Daí, não é, a bondade não é isso. A bondade é, fazes o bem e não olhes a quem. Você tá só olhando pra você. Isso aí não é bondade. Isso é egoísmo, narcisismo, autorreferência. É isso. A bondade age em silêncio. A bondade é aquela brisa leve que de repente você vê, nossa, a pessoa mudou. Nossa, a pessoa tá mais acesa. Nossa, que bom vê-lo assim disposto. Gente, eu já contei aqui, só pra encerrar. Logo que a gente casou, eu sou ativa, né? Eu sou do trabalho, eu sou de levantar, acordar, fazer, pá, pum, pi, pó. Acordava, o Arno ficava com uma cara de verde, assim, né? Com olheira, 40 minutos sentado no sofá ali. Eu passava mal. Não falava, o que tem esse homem, gente? Esse homem deve estar com cachumba, amarelão, alguma coisa, não é possível. Acho que eu falava alguma coisa. Vamos fazer, vamos trabalhar, vem me ajudar a fazer café. Eu não falava nada, deixa ele lá. Eu queria saber o que estava acontecendo. Eu não sabia. E às vezes perguntar, nem a pessoa sabe por que ela age assim. Mas aí eu olhava pra ele e pensava, não, é natural. Pô, o cara ficou 13 anos morando nessa casa aqui sozinho. Nessa casa, especificamente naquela casa, não. Acho que naquela casa ele morou 9 anos. Mas saiu de casa com 19. Acostumou-se a uma vida solitária. Não tinha muitas namoradas, graças a Deus. Não era um fanfarrão. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu já tinha vindo de uma família muito, né, de uma família diferente. Meu pai é um colérico, ativo, né? Minha mãe uma melancólica da limpeza, das coisas, de fazer bolacha, de fazer pão, de fazer geleia e de lavar roupa e, sabe, sempre muito ativa. Então eu cresci nesse ambiente. Ele totalmente diferente. Nunca, nem tomava café de manhã. Como assim não toma café de manhã? Que isso, homem do céu? Comecei a fazer café, fazia um café bem fraquinho, café de bunda mole. Pra ver se ele, né? Vem cá, eu vou fazer um ovinho, não sei o quê. Ia lá, dava um beijinho, né? Ficava lá no modo avião dele, até que ele começava a se conectar. Hoje ele acorda 6 da manhã, vai pra academia e volta e leva os meninos pra escola e volta e toma café e lê pras meninas e fica com a gente e tá ativo e tá feliz, tá com uma autoestima mais pra cima, começou a ver os frutos na empresa, começou a ver que ele tem talento, começou a aparecer mais no Instagram. Eu falava pra ele um tempo atrás, você tem que ensinar isso que você sabe, você é inteligentíssimo, homem. E sim, não sei o que, até que um dia se deparou com São José sem eu falar nada. E pem, São José falou pra ele, agora você vai, começa aí, cara, senão você vai ver o que vai te acontecer. Pronto. Eu não precisei falar nada. Deixei de fazer, não tô puxando o caldo pro meu lado, vê? Há um grande esforço da parte dele, mas sem precisar gerar atrito. Sem precisar ser chata. Só fui, assim, tudo bem, quer ficar ali em modo 40 minutos, é 40 minutos que ele tá perdendo, mas ao mesmo tempo talvez não, talvez ele tá ganhando, esse é o modo dele ser diante da vida. A sorte é que ele não tinha que bater cartão numa empresa, que ele trabalhava em casa, enfim, e a minha vida ia acontecendo. A nossa vida ia acontecendo, e eu ia arrumando a cama, eu ia fazendo as coisas da casa, tava lá ele lá.
Verde no modo avião. Sem ânimo, né? Acima do peso. Mas eu não falava nada. Pronto, deixa ele. Daqui a pouco ele se mexe. Claro que isso impacta um pouco sobre a gente, sim. Eu às vezes ficava, poxa vida, né? Como é que eu posso ajudá-lo? Mas depois pensava, eu nem sei o que fazer, então não vou fazer nada. E eu fui começando, né? Eu fui começando a fazer as coisas, a arrumar a casa, sempre faxinava alguma coisa. De repente, ele começou a sentir assim que a vida estava sendo gostosa. Pô, a casa tá sempre cheirosa, limpinha, isso é gostoso. Tem sempre uma toalha de banho limpa. Imagina, quando eu o conheci, ele ficava 15, 20 dias com a mesma toalha. Tô denegrindo a imagem do Arno aqui. Ficava 20 dias com a mesma toalha de banho. Tinha mofo na toalha. Imagina o bem que eu fiz pra esse homem. Limpei tudo. O dia que eu tirei a cortina do quarto pra lavar, ele não acreditou. Ele falou, que isso? Dá pra tirar a cortina? Falei, dá. Além de tirar, dá pra lavar. E quando coloca, olha que gostoso. Mas claro, um homem que vivia sozinho, graças a Deus, né? Não tinha mulher, não tinha dinheiro, não tinha cachorro. Então, sabe, olha para essas coisas desse modo. Queira ajudar, ajuda agindo. E não como ajudar meu marido. Vem cá, me conta. Você tem condições de sustentar tudo isso? Não tem. Então faz o que você pode em ações. Mas ele não percebe. Dane-se, um dia ele vai perceber. A bondade não espera retorno. A bondade é a bondade. Eu faço independente. Eu não vou agir do mesmo modo que ele, porque eu não sou ele. Ele responde pra mim, eu respondo pra ele. Que infantilidade, parece briguinha de criancinha do Vicente e do Joaquim. Deixa. Seja você, haja você, muda você, reza você, sorria você. Porque pelo menos, se ninguém perceber, você está fazendo por você mesma. Aí sim você faz por você mesma. É deste modo, é desta maneira. É tornando a coisa assim. Porque aí vai ficar leve até para você. Porque você vai pegar a parte que te cabe. E com certeza ele vai começar a sentir um tipo de vergonha. Mas você não fala nada. Tá vendo? Eu sabia que você ia fazer isso. Porque eu sou muito gostosa. Para com isso. Se você ama ele mesmo, trata com humildade. Aceita que ele tem esse problema. Aceita que ele tem que essa habilidade não foi desenvolvida. Aceita que ele tá com essa falha. Aceita. Mas não desiste, não no sentido assim de ficar ali apurrinhando, falando blá 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 blá. Eu já falei isso aqui, vários assuntos que a gente conversava lá no começo do namoro, que o Arno era totalmente contrário, assim, totalmente... Meu Deus do céu, eu não falava nada. Pensava, deixa estar, deixa chegar a situação, deixa a água bater na bundinha mole que ele vai ver. Não tô dizendo que ele é bunda mole, né? Meu amor, não estou denegrindo sua imagem. Muito pelo contrário, você é um grande homem. Mas assim, deixa a água bater na bunda do fulano. Daí ele começa a dar uma... E se a gente se afogar? Se afoguemos então, tudo junto aqui. Não vai acontecer. Se você tem o teu coração, se o teu coração está no lugar certo, você vai continuar dando frutos mesmo em meio a certos naufrágios. Não vai acontecer, não tenha medo disso. Tenha o teu coração depositado sobre o coração daquele que é manso e humilde, que aí você vai conseguir gerar frutos independente da secura, independente do que está diante de você. Firmeza, fortaleza. Ela antes de tudo está no coração, não nas palavras, Tem gente que não tem mesmo capacidade de falar, mas muitas vezes a gente não precisa falar, a gente age, a gente mostra no modo de ser.
É ruim quando a pessoa tá depressiva, sim, já passei por várias situações semelhantes a essa. Do Arno ficar depressivo, de ficar triste, de ficar... O que você faz? Eu não faço nada. Eu não sei o que fazer. Eu não sei, nem ele sabe direito por que ele tá assim. Ou sabe, mas não quer falar. Mas não é comigo. Daí, de novo, daí a gente puxa pra gente. Ai, mas será que é alguma coisa comigo? Pergunta, é alguma coisa comigo? Não, não é. Então tá bom. Acredita nele, dá um voto de confiança nele. Já falei demais. Gente, se nós colocarmos o nosso coração no lugar certo, a gente vai gerar muitos frutos, independente da terra na qual a gente plantou. Porque não é a gente que faz gerar o fruto. A gente tem o trabalho de lançar a semente. Mas se vai dar fruto ou não. E uma vez que deu fruto, depois a gente vai vendo se esse fruto é bom, se é ruim, se eu posso semear de um modo melhor, se eu posso fazer uma poda, né? Posso ficar um pouco mais assim, um pouco mais assado. Tiremos, eu me incluo nessa, tudo que nos cega e começamos a ver a nossa circunstância, a nossa realidade, o nosso marido, a nossa mulher. Nós peguemos a gente, olhar para aquilo que a gente tem, não ficar comparando, não ficar achando que o marido da fulana faz isso, o meu não faz, o marido da fulana é assim, o meu é assado. Não, para com isso. Olha para esse homem que você tem, que você assumiu, que você casou, e é com ele, se essa é a tua cruz, eu já falei. Um dia eu falei isso pra minha mãe, se meu pai é a tua cruz, mãe, abraça e beija essa cruz. Se ele é a tua cruz, abraça e beija e vai em frente. Porque a redenção é certa para aqueles que carregam a cruz. Gente, desculpa, eu me prolonguei demais. A live vai ficar salva se não acabar a bateria, tá bom? Aí eu tentarei vir mais vezes pra gente conversar. Tem tanta coisa pra gente falar, né? Tô preparando uma aula sobre gravidez, parto, mas tudo focado no emocional, né? Porque é isso que a gente de fato precisa. Para enfrentar qualquer situação, se a gente estiver com a cabeça e o coração no lugar certo, a gente vai conseguir fazer grandes coisas, né? Então eu tô preparando algo bem legal. Eu acho que muito provavelmente, como eu já tô de 36 semanas, um barrigão enorme, não vou conseguir gravar antes de ganhar bebê. Mas vamos ver também como é que vai ser o parto, né? Daí quem sabe o parto, ou enfim, o que acontecer, vai ser até melhor porque eu grave depois. Tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês, pela companhia, pelos comentários. Uma pena que eu não pude ver tudo. Sim, vou falar sobre puerpério, vou falar sobre tudo. Eu fico anotando aqui, fico rascunhando e à medida do possível eu vou trazendo, a gente vai conversando, tá bom? Então é isso. Beijo, gente. Fiquem com Deus, uma boa semana. Rezem pela gente aqui para que eu tenha um parto bem legal. Para que seja bem gostoso. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.